Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e mais uma aula aqui sobre imigração nos Estados Unidos. Bom, o tema da nossa aula hoje é um tema muito pedido por vocês e é sobre como é a entrevista na Corte de Imigração para quem faz a entrada pelo Caicai. Ou seja, a pessoa atravessou a fronteira, ela ficou presa, ela é liberada com uma documentação e muitas das vezes com uma data de corte já agendada. E a aula de hoje é justamente sobre como que vai ser essa apresentação na Corte de Imigração até que o seu processo perante um juiz de imigração seja definido para saber se você vai conseguir a sua documentação ou será deportado. Bom, antes de seguir o vídeo, nós precisamos aqui informar que nós não incentivamos a travessia de fronteira. Na verdade, a gente não julga, a gente não critica, a gente tenta, na verdade, entender a realidade das pessoas que fazem a travessia de fronteira. Tá ok? Nós não temos vínculo com coiotes, nosso conteúdo é totalmente informativo e sempre incentivamos você a obter o visto americano. Se você tem interesse em obter o visto americano, nós indicamos a Vistoflex, tá ok? A Vistoflex é uma empresa que faz assessoria. Aqui na descrição desse vídeo você tem um link para entrar em contato com eles. A assessoria ela é muito profissional e o valor ele é muito justo. Eles cobram R$ 119 por pessoa. Bom, vamos lá. Outra coisa nos ajude na nossa missão de crescer o nosso canal e ajudar muitas outras pessoas que estão imigrando para os Estados Unidos, que estão entrando pelo sistema do Caicai. Então você se inscreve aqui no nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe com algum conhecido e se você tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que a nossa equipe vai responder todos os comentários de vocês. Bom, lembrando que se você tem alguma dúvida sobre qualquer assunto de imigração, eu te convido a assistir a nossa série de vídeos sobre a travessia da fronteira México-Estados Unidos. Vamos apresentar para você todo o procedimento para chegar até a entrevista e o que acontece na Corte de Imigração. Bom, vale a pena reforçar que estamos repassando o protocolo oficial como deve ser feito, tá ok? No entanto, como muitas pessoas estão atravessando a fronteira, o próprio governo americano está acelerando e atropelando algumas etapas. A gente já tem vídeo sobre isso aqui no canal. Tem situações que demoram meses e estão sendo resolvidas, na verdade, em dias. Nós vamos abordar como é a entrevista na Corte de Imigração, mas antes nós precisamos que você entenda como é o processo que você está participando. Na descrição desse vídeo você encontra um link para acessar um e-book com todas as informações resumidas de quem está no processo de imigração e vai precisar se apresentar na Corte de Imigração. Esse e-book ele tem tudo o que você precisa saber e as principais perguntas de como que vai ser, como que o oficial da Corte de Imigração vai abordar você lá na corte no dia agendado, tá ok? Bom, então para entender rapidamente o processo, a gente vai botar aqui para vocês um resumão de uma pessoa que atravessou a fronteira, tá? Nós temos vídeos aqui no canal para cada etapa. A pessoa então ela atravessa a fronteira, ela se entrega para a polícia de imigração. Ao se entregar, eles declaram que não querem retornar para o Brasil e a partir deste momento inicia o processo de pedido de asilo. Tá ok? Neste momento, gente, que o imigrante diz que tem medo de retornar para o país dele, essa resposta caracteriza a entrevista de medo credível. A gente vai falar sobre isso aqui. Que acontece quando um imigrante que chega aos Estados Unidos expressa o medo de voltar para casa. Se o oficial de asilo encontra um medo credível, o imigrante é, pelo menos temporariamente, autorizado a permanecer no país, ou seja, ele é detido ou em liberdade. Também lhe é oferecida uma audiência para determinar se estão qualificados para o asilo. Com a solicitação do pedido de asilo, o imigrante ele recebe as informações para comparecer à Corte de Imigração e seguir com o processo do pedido de asilo até acontecer a decisão
por um juiz de imigração. Bom, então vamos lá. E por que o pedido de asilo? Vamos entender aqui. Quem entra pelo sistema do CAICAI só consegue justificar a permanência nos Estados Unidos através de um único processo, que é o pedido de asilo. Lembrando que as famílias elas somente são liberadas, pois pela lei americana, menores de idade não podem ficar mais de 20 dias detidos. O pedido de asilo ele pode ser de duas formas. Ele pode ser afirmativo ou defensivo. Quem atravessa a fronteira de forma ilegal e consegue responder o processo em liberdade, essa pessoa ela se enquadra no pedido de asilo defensivo. Se você quer entender melhor os tipos de asilo, tem vídeo aqui no canal explicando sobre cada um dos tipos de asilo que o imigrante ele pode solicitar. Enquanto o imigrante ele está em liberdade nos Estados Unidos, ele só pode conseguir a documentação através de um casamento. Gente, o casamento ele é a chance mais certa de conseguir o green card. Ou aguardar a finalização do processo de asilo. Neste caso, nós já fizemos um vídeo aqui no canal explicando por que é mais difícil um brasileiro se aplicar ao pedido de asilo lá nos Estados Unidos. Quando pensamos em pessoas que vêm aos Estados Unidos para escapar do perigo e da perseguição, tendemos a pensar em refugiados. Mas a caravana de homens, mulheres e crianças do Brasil, atualmente na fronteira dos Estados Unidos com o México, tem chamado a atenção nacional para outro tipo de grupo em perigo, que são os requerentes de asilo. Nos Estados Unidos, solicitar asilo é um processo completamente diferente do que chegar ao país como um refugiado. Os requerentes de asilo também tendem a ser de nacionalidades diferentes do perfil de refugiados. É importante observar que alguns podem solicitar asilo, mesmo que tenham chegado ilegalmente aos Estados Unidos. Se alguém está enfrentando a deportação dos Estados Unidos ou é pego tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos, pode tentar pedir asilo para ficar lá no país. Isso é conhecido como asilo defensivo e tem um cronograma de eventos muito diferente que parece mais um julgamento legal do que um jogo de espera burocrática. Então, há uma diferença quando a pessoa pede o asilo afirmativo do asilo defensivo. O asilo afirmativo, a pessoa já está dentro dos Estados Unidos. Ela, às vezes, entrou com visto de turismo, de estudante, mas ela não quer mais voltar para o país dela porque ela está passando por alguma situação que pode dar ela o asilo. Então, como ela já está lá dentro, ela precisa procurar um gabinete de imigração e solicitar o asilo. Já o asilo de forma defensiva é justamente quem está entrando de forma ilegal, ou seja, não tem a documentação para entrar dentro do país. Então, quem entra pelo sistema do CAICAI ou entra por fora, se vai pedir asilo, é o asilo defensivo. Tá ok? Vamos seguir aqui a nossa aula. O processo de asilo defensivo ele é para indivíduos que foram colocados em processo de remoção antes de ter um encontro, na verdade, um julgamento perante o juiz de imigração. O pedido de asilo defensivo ele ocorre quando você solicita asilo como uma defesa contra a remoção dos Estados Unidos pelo Tribunal de Imigração, que ele é conhecido como Executive Office for Immigration Review. Tá, ok? A gente chama de... A sigla é como se fosse o EOR. Tá bom? Você estará sujeito ao processo de asilo defensivo se você entrar nos Estados Unidos em um porto de entrada, como um aeroporto ou passagem de fronteira, se a documentação adequada para ser admitido nos Estados Unidos, você entrar no país sem a documentação e apreendido pela alfândega e proteção de fronteiras. Lembrando que a proteção de fronteiras a gente chama de CBP. Caso contrário, essa pessoa ela é detida por oficiais de imigração e fiscalização alfandegária, que a gente já falou sobre eles, é o ICE. Nos dois primeiros cenários, você será questionado por profissionais do CBP e se você não tiver a documentação a ser admitida nos Estados Unidos, você estará sujeito
há uma remoção acelerada. Ou seja, gente, você tem que ser devolvido para o seu país de origem sem uma audiência no tribunal, a menos que você peça asilo e uma entrevista conhecida como medo credível. A duração do processo de asilo ele varia. Os requerentes de asilo defensivo devem passar pelo sistema de tribunal de imigração. Esse sistema, gente, ele está enfrentando enormes atrasos. O governo americano está se mobilizando para agilizar esses processos, mas assim, a gente fez um vídeo, esse vídeo foi muito polêmico e as pessoas estão falando, não é que estão desesperadas achando que o processo está correndo muito rápido. Bom, o governo americano ele quer correr o processo rápido das pessoas que estão entrando agora, tá ok? Principalmente no ano de 2021. Querer é uma coisa, tá, gente? Poder e fazer já é outra, tá ok? Eles querem muito fazer esse aceleramento dos processos de pedidos de asilo defensivo, mas eles não têm corpo físico, ou seja, pessoal, eles não têm juízes, não têm tanto agenda nos gabinetes de imigração para cumprir esses prazos que eles querem de no máximo 18 meses, chegando até um ano. Ou seja, os processos de asilo vão continuar demorando. Seguindo aqui, durante seu contato inicial com os oficiais, você deve informá-los que deseja se inscrever para asilo nos Estados Unidos porque tem medo de perseguição ou tortura se voltar ao seu país de origem. E você tem que especificar que deseja uma entrevista confiável sobre o medo credível. Isso já acontece, gente, automaticamente quando a pessoa ela atravessa a fronteira e ela é presa. Lá na prisão, né, lá nas tendas, a gente já falou sobre essas tendas, os oficiais eles fazem uma entrevista para vocês. Às vezes tem oficiais que nem fazem entrevista, eles já saem marcando um formulário para vocês, solicitando o pedido de asilo defensivo. E os oficiais eles estão acelerando isso porque eles já sabem que os imigrantes estão atravessando a fronteira e só se enquadram nessa condição. O que acontece quando você solicita o asilo? Antes da entrevista formal do medo credível, o que é a entrevista formal do medo credível? Ele vai perguntar simplesmente para você, ou perguntou para você lá na tenda, né? Você quer voltar para o seu país? Você tem medo de voltar para o seu país? Você responde que sim. Ou seja, isso já caracteriza uma brecha na lei americana, porque quando você atravessa a fronteira e fala assim, olha, eu não quero voltar para o meu país, porque eu corro perigo. Aí, você já se enquadra no pedido de asilo defensivo. Por lei, os Estados Unidos não podem te mandar de volta para o país, a não ser que você seja julgado. Então, o que eles vão fazer? Eles vão te deixar preso. Se você está com criança, você não pode ficar preso por mais de 20 dias. Por isso que famílias são liberadas muito rápidas no Cacai. Já solteiros, eles podem ficar detidos lá, aguardando uma deportação. Mas aí pode demorar muito, porque o governo tem que entrar em contato com o governo brasileiro, falando que você pediu asilo, porque você corre perigo, e aí o governo vai falar, olha, a gente consegue dar proteção para ele, pode mandar ele de volta, tá ok? Por isso que solteiros demoram mais. E às vezes solteiros também são liberados, mas aí é muito particular de cada lugar. Se a tenda está muito cheia, se o sistema de detenção está muito lotado, então eles preferem liberar a pessoa. E lá dentro da tenda também já acontece a coleta de biometria, ou seja, e também eles podem te dar uma tornozeleira ou um smartphone com GPS. Ou seja, eles vão te monitorar dentro dos Estados Unidos. Então, antes dessa entrevista, um oficial ele conduzirá uma breve triagem. Você será levado sob custódia durante este processo. Os requerentes de asilo geralmente são detidos na imigração dos Estados Unidos, né, nas instalações de detenção durante esse processo de triagem. E as triagens podem ser realizadas dias após ou pode ser bem rápido. Você não terá permissão
para se encontrar com um advogado, família, ou seja, qualquer outro representante durante esse período de triagem, né? O período que você está ali na tenda. É muito importante que você contate um advogado de asilo se for detido. Por isso é bom que membros da sua família estejam cientes de que você está fazendo essa travessia de fronteira, porque eles podem ajudar a encontrar um advogado. Se você entrar em contato, na verdade, com esse advogado, porque tem muita gente solteira, principalmente solteiro, atravessando a fronteira de forma ilegal e ficando preso lá, gente, por meses, e a família no Brasil fica desesperada. Então, é interessante que, se você vai fazer essa travessia de fronteira, ou pretende fazer, ou conhece alguém que está fazendo de forma que corre o risco de ficar preso lá por muito tempo, essa pessoa tem que ter um advogado conhecido lá dentro. Ou então, fornecer para a família: olha, eu vou atravessar no ponto tal da fronteira, se eu demorar muito, entre em contato com o advogado tal, que ele vai me achar lá na listagem das pessoas que estão presas, detidas devido à travessia de fronteira. Tá ok? Os oficiais, gente, eles fazem uma triagem para determinar se deve encaminhar você a um oficial de asilo para uma entrevista formal de medo credível, para mostrar seu medo bem fundado de perseguição ou tortura em conta de sua raça, religião, nacionalidade, filiação a determinado grupo social ou devido à sua opinião política. O oficial ele deve te dar uma orientação sobre os processos de medo credível e uma lista de programas gratuitos ou prestadores de serviços jurídicos, tá ok? Então a pessoa ela pode ter acesso a um advogado gratuito lá nos Estados Unidos para ajudar no processo de pedido de asilo, tá ok? Seja, nesse caso aqui, um asilo defensivo, tá? Existem muita crítica em relação a esses advogados indicados pelo próprio governo. Muitas pessoas falam que esses advogados, eles são parceiros do governo e eles não vão dar uma atenção para o seu caso. Ou seja, eles vão jogar a favor do governo para que você seja deportado. Isso é um vídeo que a gente pode fazer mais à frente, explicando, na verdade, a credibilidade desses advogados que são indicados de forma gratuita para quem precisa fazer uso deles. Bom, se você solicitar asilo em uma passagem de fronteira sudoeste, ou seja, na verdade é a fronteira sul, né, que é com o México. Os Estados Unidos, gente, o governo ele tem limitado o número de requerentes de asilo que processa a cada dia. Isso é conhecido como medição. Por isso, dependendo do local onde acontece a travessia de fronteira, as pessoas podem ficar presas durante muitos dias, pois precisa esperar o limite diário de aceitação de pessoas. Lembrando que não pode passar de 20 dias quando há crianças. Então, eles dão prioridade naquele limite de pessoas que vão solicitar asilo. Eles dão prioridade a famílias, tá bom? Seu nome será adicionado a uma lista de espera e pode levar semanas para falar com o oficial do CBP e completar a triagem inicial do medo credível. Durante a triagem de medo credível, o oficial CBP ele deve tomar sua declaração juramentada descrevendo seu medo de perseguição ou tortura em seu país de origem e dar a você uma cópia do formulário. Vamos lá, gente. Nos Estados Unidos aqui é muito comum todos os processos serem protocolados através de formulários. Então, primeiro formulário é o formulário I-867A ou B, que é a avaliação de referência de medo credível na remoção rápida, e vai pedir para você também assinar o formulário I-877, que é o registro de declaração juramentada em processos administrativos. Se o oficial emitir uma referência de medo credível no seu caso, você também deve receber um formulário M-444, que é um formulário com informações sobre entrevista de medo credível em caso de remoção rápida.
Se você não for fluente em inglês, você tem que certificar de declarar sua necessidade de ter um intérprete durante essa triagem e antes de assinar o formulário I-877, muita atenção nisso, tá? Antes de assinar o formulário I-877, que é o registro de declaração juramentada em processo administrativo, esse formulário ele é preparado pelo oficial do CBP durante essa triagem. Gente, é crucial para o seu caso verificar se o oficial preencheu esse formulário com dados completos e precisos. Por quê? Lá na tenda, eles vão te dar uma papelada. Se foi uma justificativa muito rasa, às vezes essa justificativa chega no juiz da Corte de Imigração e você não consegue nem dialogar o seu processo de pedido de asilo defensivo. De cara, o juiz já vai te dar deportação, porque você precisa detalhar de forma muito completa o seu pedido de asilo. Lembrando que pedido de asilo você só consegue se você se encaixar naquelas condições, tá ok? Que a gente falou lá no slide anterior, que é perseguição, tortura, em relação por pertencer a uma raça, religião, nacionalidade, ou filiação a determinado grupo social ou opinião política. Seguindo aqui. Embora possa ser difícil confiar na aplicação da lei, é melhor ser direto, explícito e íntegro ao você descrever os detalhes do seu pedido de asilo com os oficiais. Se você obter detalhes importantes em sua primeira entrevista, que é lá na tenda, mas incluí-lo em comunicações, audiências judiciais posteriores, o governo provavelmente tentará desacreditar o seu caso de pedido de asilo defensivo. Bom, quanto tempo tenho que esperar até a entrevista de medo credível? Os requerentes de asilo detidos devem ter pelo menos 48 horas para se prepararem para a sua entrevista de medo credível. Ou seja, é muito difícil alguém ser liberado lá na tenda, tá? Por menos de 48 horas. Porque, por lei, essas pessoas precisam ter pelo menos 48 horas para se preparar para a entrevista, na hora que o oficial vai perguntar: você quer voltar para o seu país? Só que está chegando tanta gente que a tenda não está dando conta. Então eles estão atropelando essas etapas por lei. Então tem gente aí que com 30 horas de presos lá na tenda já estão sendo liberados. Porque tem muita gente, eles não estão conseguindo cumprir essa parte da lei. Vamos lá. Tá. Então você tem que ter 48 horas para se preparar para a sua entrevista de medo credível com os oficiais. A menos, tá, que você renuncie, ou seja, desista do direito de pedido de asilo. Na maioria das situações, eles devem esperar dias ou até semanas na detenção antes da entrevista acontecer. E o que acontece durante a entrevista de medo credível? O oficial de asilo ele fará perguntas para avaliar se você tem um medo bem fundado de perseguição. Antigamente, somente os oficiais de asilo treinados, empregados pelos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, realizavam essas entrevistas. Mas agora os oficiais do CBP já podem conduzir as entrevistas para acelerar o processo. O entrevistador ele vai receber, na verdade, os formulários, que são as notas sobre a data em que você entrou nos Estados Unidos, o local de entrada e se inicialmente você alegou medo de perseguição ou tortura. É muito importante que você mantenha as informações detalhadas sobre a sua história e permaneça consistente em seu testemunho ao longo de todo o seu processo de pedido de asilo. Para os requerentes de asilo que não possuem documentação ou outra prova de seus pedidos, a qualidade do seu próprio testemunho vai se tornar a prova mais crucial. E por último, o entrevistador ele vai fazer uma breve declaração resumida e perguntará se você tem algo que gostaria de adicionar ao processo. Então, o que acontecerá se você passar na entrevista de medo credível? Bom, se você passar na entrevista, o oficial ele vai te encaminhar ao Tribunal de Imigração.
se necessário, né, e se for coerente com o seu pedido, o Tribunal de Imigração ele vai te fornecer um intérprete qualificado para qualquer etapa do processo. Você pode permanecer detido, mesmo após o oficial de asilo confirmar que seu pedido de asilo ele é aceitável. Esse tempo de detenção pode ser dias ou meses, a menos que eles decidam que é improvável que você fuja e não seja uma ameaça que será determinada caso a caso. Por isso que é importante, quando você é liberado lá na tenda, eles às vezes te dão tornozeleira, você tem que respeitar os locais que você deu lá como endereço de residência, porque eles monitoram. Tudo isso, gente, qualquer tipo de mentira ou falha no seu pedido de asilo, o governo vai te desacreditar e você não vai conseguir o seu pedido de asilo. Tem gente que recebe, famílias que estão recebendo smartphone com GPS, você tem que ir num determinado lugar, tirar uma foto e enviar para eles. Tem que fazer isso. Por quê? Senão, na hora de for na corte, por mais que eles vejam que você tem condição de ter o seu pedido de asilo aprovado, eles vão te manter detidos porque você não está respeitando as regras deles. Então, se você entrou por uma porta de fronteira, você pode ser liberado da detenção pelo ICE. Se você foi detido pelo CBP, você pode solicitar uma audiência de fiança perante o juiz de imigração. Se liberados após o pagamento da fiança, muitos requerentes de asilo são monitorados, olha o que eu estou falando aqui, por tornozeleiras ou smartphones com GPS. Então, quando você for colocado em um processo judicial de imigração, ou seja, você foi notificado por um formulário, o I-221, o I-122 e o I-862 ou o I-863, você deve apresentar o formulário I-589 ao Tribunal de Imigração com a jurisdição sobre o seu caso de pedido de asilo defensivo. É altamente recomendável que você entre em contato nessa etapa, gente, com um advogado que possa te ajudar a preparar e enviar o seu formulário I-589. Além de preencher seu formulário com o Tribunal de Imigração, você precisará fornecer uma cópia para o ICE, que é a polícia que pode te deportar, tá ok? E então você deve preencher os requisitos adicionais antes da imigração. Só então o juiz ele vai poder conceder a proteção em seu caso. Você viu quantas etapas? E eles querem fazer isso em 18 meses, né? É o que eles querem fazer, tá ok? Não necessariamente eles vão conseguir. Uma observação aqui, sempre que você mudar de endereço e já estiver com o processo no Tribunal de Imigração, você deve notificar o Tribunal de Imigração de qualquer mudança de endereço no prazo de 5 dias após a mudança. Você deve enviar a notificação ao Tribunal de Imigração com jurisdição ou pode ser punido com multa de até $200 ou então ficar detido 30 dias. Você pode solicitar permissão para trabalhar se seu pedido de asilo estiver pendente e 150 dias tiverem já passado do seu pedido de asilo, tá? Isso em relação, tá, ao seu formulário I-589, ele sendo aceito pelo Tribunal de Imigração. E se o seu pedido de asilo não foi negado dentro de 180 dias, a partir da data de apresentação de um pedido, você pode ter permissão de trabalho ao preencher o formulário I-765, que é o pedido de autorização de trabalho. Você também pode solicitar um cartão de seguro social neste mesmo formulário. Não há taxa de solicitação para se inscrever no seu primeiro documento de autorização de trabalho, se você tiver um pedido de asilo pendente ou se você receber o asilo. Ou seja, você deu entrada no seu processo de asilo, depois de 6 meses, você tem direito, tá? Independente do que foi decidido, se o seu pedido de asilo foi aceito ou negado, o importante é que ele já foi aberto há mais de 6 meses, você já tem direito de pedir um documento que é autorização de trabalho e um cartão de seguro social.
E o que vai acontecer se você não passar na entrevista? Bom, se você não passar na entrevista, o entrevistador ele deve te dar uma decisão por escrito e uma transcrição da entrevista e você será obrigado a ser removido, deportado dos Estados Unidos. Você pode buscar uma audiência de revisão perante o juiz de imigração e um esforço para apelar à decisão negativa do oficial de asilo. O juiz de imigração ele vai duas alternativas. Ele vai confirmar a negação do oficial de asilo, o que significa que você não terá direito a uma audiência ou apresentar pedidos de reparação, incluindo outras formas de asilo. Ou ele pode desocupar a ordem de remoção para que seu pedido de asilo possa prosseguir. Se o seu processo prosseguir na mão de um juiz de imigração, nessa audiência de revisão, o juiz não vai pedir seu testemunho completo. O juiz ele pode perguntar a você uma versão abreviada das perguntas feitas anteriormente em sua entrevista, tá? Ou o juiz só pode perguntar as informações que você disse ao policial durante a entrevista, para saber se eram verdadeiras e se há mais alguma coisa que você deseja adicionar. Então, nessa etapa, se você já está pedindo uma revisão do seu processo de asilo, é fundamental que você consulte um advogado que já tem experiência com o pedido de asilo para te ajudar, porque nessa etapa já é a sua última cartada para conseguir a documentação nos Estados Unidos, porque você tem que explicar por que o oficial de asilo estava incorreto e você realmente tem o direito de concluir que não havia uma possibilidade significativa de que você poderia estabelecer a elegibilidade para asilo em uma audiência completa perante um juiz de imigração. Enquanto o juiz tem discrição, se permite que um advogado ou outros consultores estejam presentes em uma revisão de uma entrevista. É muito importante que você busque aconselhamento jurídico, tá ok? A gente, em momento algum aqui, está orientando você a seguir esse processo sozinho, porque é importante você estar orientado para se preparar de forma clara, persuasiva e responder de forma bem breve o que o juiz quer saber sobre o seu pedido de asilo. Você pode solicitar o asilo e recusar a remoção perante o juiz de imigração, lembrando que o ônus da prova ele vai recair sobre você para estabelecer que é elegível para asilo ou outra proteção dos Estados Unidos. O juiz de imigração ele irá considerar se você está impedido de conceder asilo ou reter a sua remoção. Se uma proibição se aplicar, mas você estabelecer que seria torturado no país de retorno, o juiz de imigração ele pode conceder o adiamento da sua remoção. Durante o processo quando você vai na corte de imigração, depois que você atravessou a fronteira pelo Caicai, você vai passar por diversas entrevistas, tá? Diversas que eu falo assim, as entrevistas, eles precisam entender que o seu processo de pedido de asilo é um processo válido. Então existem inúmeras perguntas em potencial que podem ser feitas. A gente preparou para vocês aqui um material assim bem completo. Acesse na descrição desse vídeo o link para o e-book completo para você se preparar com todas as etapas de apresentação na Corte de Imigração e todas as perguntas comuns para as quais você deve estar preparado para responder quando você for se apresentar a um oficial e a um juiz. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários que nossa equipe ela vai responder. E não deixa de se inscrever no nosso canal para saber mais sobre esse tipo de assunto. E assista às nossas outras aulas sobre a travessia ilegal na fronteira com os Estados Unidos, tá ok? Um abraço e até a nossa próxima aula.